Vamos fazer aqui alguns avisos de interesse de todos nós como Igreja do Senhor. Primeiro aviso: no último domingo desse mês, dia 30 do 11, o último domingo, nós teremos aqui a celebração da ceia do Senhor. E teremos a presença do pastor Geraldo, que é o pastor presidente da Igreja Teosópolis, da qual nós temos vindo. Ok? Já essa informação foi antecipada para a irmã Nenza, viu? Que cobrou a presença dele. Dia 30 do 11 estará aqui, irmã Nenza. Dia 22 do 11, é um sábado, de ontem a 15. Então passa o próximo sábado, o outro. Nós estaremos como congregação UBS 4, junto com a congregação Pedro Jerônimo, lá no Pedro Jerônimo. Teremos uma tarde de evangelismo e de comunhão com aqueles irmãos. Estão aguardando com grande expectativa a nossa presença lá. Sairemos aqui durante a tarde, iremos falar, teremos um momento de evangelismo, depois um momento de comunhão entre nós, um culto, e eles querem oferecer um lanche para todos nós e depois a gente retorna. Amém? Amém. Rapaz, gostei. Terça-feira, senhores coristas, eu vou pedir que se levantem a mão quem é do coral da congregação. Muito bem, estou vendo que todo mundo ouviu, todo mundo está prestando atenção. Terça-feira é ensaio do coral. E a ministra pede que vocês estejam treinando as duas músicas. Ficou alegre com o resultado do último ensaio, que todos mostraram que se esforçaram para aprender fora do ensaio. Ficamos 3 ou 4 semanas sem ensaio. E a música já estava praticamente aprendida por vocês. Ela está muito alegre com esse rendimento inteiro. E vai providenciar a terceira música para que nós possamos cantar essas 3 músicas no culto de Natal da nossa congregação, dia 21 de dezembro. Então, terça-feira, ensaio coral às 19 horas. Quarta-feira, culto de oração e de jornada bíblica. Viu, Angélica? Nós estamos fazendo aqui a jornada bíblica. Começamos em Gênesis, no princípio criou Deus, os céus e a terra. E vamos até o último capítulo e o último versículo de Apocalipse. Estamos no final de Êxodo, estudando o tabernáculo. E vamos seguir em frente nessa jornada bíblica, atravessando toda a Bíblia na ordem cronológica. Ordem cronológica. Amém? Então, quem quiser vir aqui aprender sobre Bíblia, orar e ter comunhão, quarta-feira, às 19 horas. E nosso tema de oração do mês. Vamos repetir juntos? Quem é o centro da minha vida? Essa é uma pergunta para nós mesmos. Vamos repetir a pergunta para nós mesmos? Quem é o centro da minha vida? Quem é a referência da minha vida? Quando as coisas acontecem, sejam boas, sejam ruins, quando eu tenho que tomar uma decisão, para quem eu olho? Quem é meu exemplo? Quem vai me dar orientação? Quem vai me dar direção? Fundamentado em que eu vou fazer tudo isso? Quem é o centro da minha vida? Vamos ver lá, Isaías 40, 31. Vamos ler juntos? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Os que esperam no Senhor são aqueles que têm o Senhor como referência e como centro nas suas vidas. Então, durante a semana, todos os dias, estejam orando em cima desse tema. Senhor, eu quero que o Senhor seja centro da minha vida, seja a minha referência. Quando eu acordo de manhã, que eu lembre do Senhor. Quando eu tiver que tomar meu café, que eu lembre que foi o Senhor que está me sustentando todos os dias, no meu trabalho, na minha escola, na minha universidade, nos meus relacionamentos, na minha família. O Senhor seja o centro da minha vida. Ore por isso em sua vida. E esse texto de Isaías 40, 31 também é a base para que a gente esteja meditando durante a semana. E vamos ter o nosso primeiro momento de oração. E eu vou chamar a nossa irmã Angélica
aproveitar a sua presença aqui, que muito nos alegra. Pode vir, Angélica. Você vai orar um clamor ao Senhor para que Jesus seja a referência e o centro das nossas vidas. Amém? Ó irmãos, graça e paz. O privilégio é todo meu de estar aqui com vocês. Louvo a Deus quando posso estar aqui. Que é bênção, é maravilhoso adorarmos juntos ao nosso Deus. Oremos. Santo Eterno Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome, Senhor. Ó Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos permite viver mais um dia de vida na tua presença e na tua casa, Senhor, neste momento, louvando e glorificando o teu nome, reconhecendo que só tu és Deus, tu és o nosso Senhor, a nossa rocha eterna, a nossa fortaleza, socorro bem presente em todos os momentos. Nesta hora nós queremos clamar a Ti, meu Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a lembrar não só deste momento, desta hora, porque aqui na Tua casa, na igreja, é muito fácil, Senhor, dizer que Te louvamos, que Te reconhecemos. Mas do nosso dia a dia, Deus Senhor, o Senhor conhece. Porque o Senhor sabe, meu Deus, como levantamos e como deitamos. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, meu Senhor, a ser servos obedientes à Tua palavra, a buscar tão somente em Ti, Senhor, resposta para todas as coisas, a Tua direção, meu Senhor, nas mínimas coisas. Não precisam ser grandes preocupações, mas que nas mínimas coisas, no nosso lar, que as nossas decisões sejam tudo, Senhor, em tudo, buscadas em Ti, Jesus, a Tua direção. Muito obrigada, meu Deus, porque nós temos o privilégio, acesso à Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Então, estudando, lendo a Tua palavra, como esse versículo nos diz, Senhor, meu Deus, é que nós renovamos as nossas forças. Só contigo, ó Deus, podemos vencer as dificuldades, os momentos tristes, Senhor, meu Deus, e também se alegrar nos momentos alegres, mas que seja sempre na Tua presença, principalmente nos momentos difíceis, e possamos lembrar que nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que nos prometeu na Tua palavra, que é a verdade, que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te glorificamos por este momento e que este culto, Senhor meu Deus, seja mais uma vez, Senhor, uma vez em nossas vidas, com certeza, já saímos daqui edificados, porque o Teu louvor salva, transforma também e liberta. Nos ajuda, ó Deus, a Te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Que está em 2 Coríntios 9, versículo 6 a 8. Lembre-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou o coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama e dá com alegria. Amém. Deus é poderoso para fazer que toda graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Eu vou convidar a irmã Rose para nos ajudar com os de ofertas e o Ministério de Louvor para louvar. Vamos louvar o Senhor com a música que é bem conhecida. Sinta-se à vontade para declarar que você é grato pelos cravos da mão de Jesus, pelo sangue derramado. E nós estamos aqui por causa da promessa que foi cumprida. E Ele é fiel. Amém? Amém. Graças eu te dou.
Amém. Graças a Deus. Senhor, Pai Todo-Poderoso, meu Pai, nosso Pai, que está no céu. Aqui, Senhor, está nossas ofertas de coração, não por obrigação, mas porque tudo é seu. Tudo é seu, inclusive nossa vida, Jesus. Deus, obrigado por mandar Jesus Cristo para nos salvar pela cruz do Calvário, Jesus. Eu estou muito grata a Ti, muito grata. Aqueles que puderam ofertar, Deus abençoe, continue multiplicando, multiplique mais ainda aqueles que queiram ofertar e não puderam, meu Pai. Em nome de Jesus, receba a nossa oferta que é de coração, Pai. Continue nos falando grandemente, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria perguntar se nós temos visitantes hoje. Se tiver, para ficar de pé, claro. Como a igreja diz? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente, e se quiser, fique com a gente. Agora a gente vai para a leitura bíblica que está em Provérbios 3, de 1 a 7. Meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o coração
Oremos. Deus, estamos aqui reunidos e quero te agradecer, a Deus, por cada vida aqui presente, Pai. Quero te agradecer, a Deus, por cada pedido aqui de gratidão, colocado no teu altar, agradecendo pelas bênçãos que o Senhor tem feito na vida de cada um, Pai. Quero também te entregar aqui, ó Deus, essas crianças tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor esteja acalentando o coraçãozinho dela com a tua palavra, que eles possam crescer e aprender mais de ti, ó Deus. E não esquecer cada semente, cada louvor que é plantado aqui, Senhor, no corações deles, ó Pai. Com certeza que eles irão guardar, Senhor, e levar, Senhor, para a eternidade, ó Deus. Que eles possam, ó Deus, reconhecer o Senhor como Deus das vidas dele, Pai. Em nome de Jesus, tudo que tem feito aqui, para a tua honra e tua glória, Pai. Queremos te glorificar com gratidão que o Senhor tem nos feito, Pai. Queremos te agradecer por essa dedicação dessa congregação em nossas vidas, Pai. Nós sabemos o que cada um tem feito para a tua obra, Deus, para que essa obra que venha crescer unicamente, Senhor, para te agradar, Deus, que não é para o agrado nosso, mas sim para que possa fazer a tua vontade no teu reino, Pai. Obrigada por tudo em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar pelo nosso mensageiro. Senhor Deus, Todo-Poderoso e amado Pai, eu peço que o Senhor abençoe João Ciel, que ele traga a palavra que foi direcionada pelo Senhor, que as pessoas não saiam daqui como elas entraram, que elas saiam mais informadas da sua palavra, mais cheia. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Todos os dias o Senhor suprimento. Nós chegamos numa igreja, numa congregação, e tem uma bênção dobrada. Tem uma bênção dobrada. Às vezes nós chegamos, irmãos, de uma congregação ou em uma igreja, nós analisamos a pessoa falar, uma pessoa cantar, uma pessoa pregar. E como nós acabamos de chegar, nós não conhecemos a história, nós não damos tanto valor. É uma congregação de pessoas prováveis, pessoas que diante do homem e da sociedade não teriam nenhum valor. Olha o Senhor fazendo as coisas. Você vê que lá minha fala, essa vida chegou conosco 8 anos de idade. 8 anos de idade. Contado diziam a metade desse aqui, quando os meus estavam saindo, e ficava, vinha para a igreja, os estabantezinhos, se achando a primeira paçoca do vasinho. E a gente conversava com ela, ela dava muita atenção, e foi ficando, e o Senhor foi ganhando o coração. Aí você vê uma mocinha hoje já de 14 anos, e o Senhor já ganhou o coração, hoje adora o Senhor e dirige um culto. Enquanto muitos de nós achamos que nós não temos valor para o Senhor, e você entrou aqui então, você entrou com o propósito de adorar o Senhor e fazer a sua obra. Isso me emociona. Nós vamos dar a palavra. Se eu falar mais aí, eu não consigo mais pregar. Amém? Amém. João capítulo 11. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. João capítulo 11. Está na tela. Eu tenho aqui. Eu gosto muito da minha leitura que ao ver da revista atualizada. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo,
era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Oremos então. Pai, no nome de Jesus, aposto aqui a leitura da palavra, Senhor. Um texto que nós já conhecemos, nós já pregamos, nós já entendemos, nós já ouvimos, ou achamos que entendemos. Mas, independente do que achamos, a Tua palavra se renova. Então, Deus, nos dá entendimento da Tua vontade sobre essa vida. Nós caminhamos no Evangelho, Senhor, e o Senhor sabe. E por muitas vezes nós cremos em algumas coisas que vimos e levamos aquele entendimento, aquela crença daquilo que ouvimos adiante, compreendemos que é o todo. Mas o Senhor, dentro de um texto, dentro de um versículo, o Senhor renova todo momento do nosso entendimento. Porque o Teu desejo é nos guiar num caminho. E nesse caminho, Senhor, nós cremos que o Senhor é bom pastor. Então nós estamos aqui como ovelha que ouve a voz do pastor. Nos guia, Deus, segundo a Tua voz, dentro da Tua vontade. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Esse texto você já leu, já ouviu, já entendeu. Mas, como eu também, eu creio que você vai entender algumas coisas aqui. Quem é essa Maria? Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria. Lá na frente, se você for falar para entender, o texto vai falar sempre de Marta e depois Maria. Marta, depois Maria. Mas o texto aqui de João, capítulo 11, ele vai falar de aldeia de Maria, sua irmã Marta. Aí João dá uma ênfase. Esta Maria. Nós temos na igreja várias angélicas. Nós temos Angeliquinha, e nós temos Angélica de Tisha, que é Angeliquinha, e Angélica de Isosa. Quando nós falamos assim, Angeliquinha, aí o pessoal sabe, Angeliquinha dos grupos de oração, Angeliquinha está sempre ali envolvida na obra com a gente. Então, são duas angélicas do Senhor, mas que nós damos uma ênfase a uma que caminha conosco. Quando a Levan falou, chamou a Angélica e disse da alegria que nós temos de Angélica estar aqui, nós ficamos muito alegres, Angélica, com sua presença. A Angélica vem no caminho comigo no ministério há anos, e você vai vendo o quanto nós colocamos empecilho na obra do Senhor através das nossas vidas. Mas existem pessoas que não são empecilhos, são molas propulsoras. E quando você olha para uma mulher dessa, aí você vê as impossibilidades que ela tem, mas ela não recua, mas está sempre disposta a servir. Então o texto, João dá uma ênfase falando assim: esta Maria, esta Angélica, este Adevan, Bia, esta pessoa, esta Maria, vou dizer quem é, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Ela é aquela lá da frente. Ela é a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. João dá uma ênfase a algo que ainda vai acontecer. Entende? Quem é essa Maria? Se você for lá para João 12, versículo que você vai abrir aí, vai botar João 12, capítulo 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara entre os mortos.
Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro os que estavam com ele à mesa. Então, ó Maria ali. Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. As ênfases de João no capítulo 12. Ele está dizendo, essa mesma Maria que eu falei no capítulo 11, é essa do capítulo 12, que pegou algo raríssimo, caro, e quando Jesus estava sentado numa ceia que ofereceram, Lázaro, irmão dela, estava à mesa, o que estava morto, que ressuscitou. Marta, irmã dela, servia a todo mundo, inclusive a Lázaro. E Maria veio, pegou nardo puro, ungiu Jesus, estava ali disposta a mostrar o seu sacrifício de valor. Mas sempre tem alguém que diz: deixa de ser religioso, para de coisa, irmão, não precisa tudo não, mano. Quando você canta, você me atrapalha porque você canta alto demais. Eu estou cantando assim baixo, você canta alto demais, você canta desafinado. Como você canta desafinado? Canta mais baixo para ninguém ouvir. Eu estou falando algo que eu já ouvi, irmãos. E eu me preocupava, falava assim: Senhor, como é que eu vou aprender a cantar? Aí uma velhinha, uma senhora idosinha, assim como a irmã Lenza, que era ministra de música, eu perguntei, ela falou: meu filho, isso é até uma porta canta. Quanto mais você que é um filho de Deus. Aliviou meu coração e botei o peso na irmã. Eu falei: se a irmã falou, eu vou cantar. Amém. Vou cantar. Então, quando você estiver adorando o Senhor, não se preocupe quando alguém falar, porque nunca vai faltar os Judas Iscariotes na igreja. Quando você quiser dar o melhor ao Senhor, não se preocupe quando alguém falar, porque sempre vai ter um Judas Iscariotes na igreja. Ele não se preocupa com a forma que está cantando, ele não se preocupa como está adorando, ele não se preocupa como você está doando sua vida, ele não se preocupa se você vai evangelizar. Angélica, para que você vai fazer evangelismo com esse povo? Ficar o dia tarde todo andando, Angélica. Ele não quer fazer, ele quer dar pitaco na vida de quem faz. Aí João esclarece: não é que ele tem preocupação com os pobres da igreja, não, é porque ele é ladrão mesmo. Para que devolver dízimo, rapaz? Para que isso? A Bíblia não fala que o problema é a pessoa devolver. A pessoa é usurpador. A pessoa não quer devolver ao Senhor aquilo que é do Senhor, porque tudo que nós temos é do Senhor. Ele nos deu muito, nós devolvemos a 10ª parte. Então não se preocupe que as pessoas falam, não, porque nunca vai faltar Judas Iscariotes. Também a mesa de Lucas capítulo 10, versos 38 e 42. Ela vai abrir ali Lucas capítulo 10, 38 a 42. É a mesma Maria, diz assim, ó: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta, eu falei com vocês, os textos estão dizendo sobre Marta, e depois cita Maria. Marta hospedou na sua casa. Isso me faz entender que Marta deveria ser mais velha do que Maria, porque a ênfase é sobre Marta. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava, ou seja, ficava sentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta recebe o Senhor e fala: não, fique essa noite com seus discípulos. Jesus senta e automaticamente, o mestre, ele começa a ensinar suas palavras. E aí Maria aqui, ó, senta ali, ó, fica ali só ouvindo e aprendendo do Senhor, com o próprio Senhor. Mas Marta servindo, agoniada no movimento do trabalho, que não é pouco, Marta agitava-se de um lado para o outro, versículo 40,
ocupado em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não, eu já compreendo aqui que já existe uma relação de amizade entre Marta, Maria, Jesus, Lázaro. Então ela vai falar com o Senhor: Senhor, o Senhor já é um dos nossos, o Senhor é nosso mestre, mas o Senhor está vendo que eu estou aqui agoniada, servindo todo mundo, e minha irmã sentada. Porque era costume de, nesses momentos, as mulheres servirem as mesas. Era costume das mulheres estar servindo as mesas. E quando ela vai até Jesus, eu compreendo que naquele momento já existe uma relação de afetividade e amizade. Ela diz: Senhor, não te incomoda que minha irmã está sentada que eu estou trabalhando? O Senhor está vendo minha luta, minha labuta aqui, corre lá na cozinha e vem aqui para as mesas e retira os pratos sujos e põe prato limpo e corre e pega outro prato e bota aqui e serve um prato diferente, pega uma bandeira diferente. Minha irmã está sentada aí, Senhor. Respondeu o Senhor, versículo 41, Marta, ô Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Não era nem para tu estar nessa agonia toda, era para tu estar aqui também. É essa, Maria. Mas vamos voltar no versículo 6, capítulo 11. De João capítulo 11, versículo 6. Nós vamos dar continuidade. Quando, pois, já entendeu quem é Maria? Por que João faz essa ênfase a Maria? Eu trouxe para vocês compreenderem quem é essa Maria. É a mesma Maria que unge Jesus, e também a mesma Maria que está sentada aos pés de Jesus, aprendendo do próprio Mestre, que é Jesus. Aí vamos voltar para o capítulo 11, que nós começamos, versículo 6, que diz: quando, pois, soube que Lázaro, as irmãs mandam dizer que Lázaro está doente, tá? E aí o texto termina no versículo 5 ali, continua dizendo assim: amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Aí agora a situação piora, o caldo torna. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, Jesus demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vai voltar para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ou seja, eu estou aqui para fazer as obras do meu Pai. E quando eu estiver fazendo as obras do meu Pai, eu não temerei a ação do homem. Eu não estou andando na escuridão. Eu estou diante da luz que o meu Pai pôs. Eu não temerei o homem. Isso dizia, e depois ele acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram depois os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Para ele, nosso amigo Lázaro estava doente e agora está dormindo. Se está dormindo, ele está salvo, está bem. Mas Jesus não está falando do sono, do cansaço por causa da doença. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supõe que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: olha, Lázaro morreu. Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Imagina se eu, naquele momento, ouvindo Jesus falar isso. Geraria uma confusão. Peraí, como é que é? A irmã manda dizer ao Senhor que Lázaro está doente. Aí o Senhor aqui fica tranquilo. Aí o Senhor diz agora que Lázaro adormeceu. Nós estamos pensando que Lázaro está bem, tomou uma medicaçãozinha, um chazinho, e agora está dormindo. O Senhor diz agora que Lázaro morreu. De uma forma tão natural assim. Ainda diz que se alegra na morte de Lázaro, porque o Senhor não está lá. Olha que confusão. Então, Tomé, chamado Dídimo, como um bom batista, diz assim: vamos também para morrermos com ele. Ou seja, eu estou com Jesus até o fim.
Não larga a mão. A tua palavra é essa, eu estou firmado nessa palavra. Se o Senhor disse que vai para lá, bem sabendo que eles podem matar o Senhor, nós vamos juntos, morrer todo mundo junto. Embolado e misturado. Embolado e misturado. Lembra quando Jesus ressuscita e os discípulos dizem: Tomé, Jesus teve aqui o mestre. Se fosse você acreditaria? Tomé falou assim: peraí. Como é que eu sou discípulo e você é? Ele aparece aqui e não aparece a mim. Então, se eu não tocar num buraquinho ali que eu vi o craque entrando, eu não creio não, José. Ele é descrente? Não, ele está falando: peraí, mãe. Como é que pode? Eu só creio se eu ver. Ele tem que chegar aqui para eu tocar. Eu não toquei, eu não vi como você viu. Então Deus está mentindo, você disse que viu, mas eu não vi. Eu tenho que ver também. Nós queremos segundo a palavra, não é assim? E quem é a palavra? Jesus. Aí Jesus para ele e fala: rapaz, sabe por que eu cheguei lá que eu creio? O negócio é esse, entende? Mas nós queremos mediante a palavra. Tomé é um fervoroso que diz assim: olha, já que o Senhor falou, eu creio. Então, se o Senhor está indo, meu saber pode morrer. Nós estamos juntos, colados. Vou com o Senhor. Vamos morrer todo mundo junto e partir junto com Ele. Chegando, versículo 17, Jesus encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Perdeu a caminhada. Segundo a concepção do homem. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos desses judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Ó, Jesus está chegando aí. Marta saiu para o encontro de Jesus. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus, versículo 21. Aí eu lembro desses versículos ontem, hoje pela manhã, pensando assim em algumas questões, imaginando como é a minha vida com Cristo. Nós estamos numa caminhada que muitas vezes nós achamos que não vai cessar, mas ela vai, não tem fim. O Senhor voltará hoje ou amanhã. Mas quando diante do Senhor estou, qual é o meu comportamento? Está ali Marta, Maria e alguns que vieram ter com eles, chorar com eles, plantear com eles por causa da morte de Lázaro, faz entender que a família é querida. Quando ela ouve que Jesus está vindo, ouviu, ela vai até Jesus, ela se aproxima. Maria, pois, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Eu aprendi a pedir. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor livraria da morte, o Senhor tira da morte. Mas eu sei que agora que o Senhor chegou, tudo quanto pedires, Deus fará. Às vezes a nossa fala não está errada. O nosso comportamento e entendimento da ação é que está. Por que Maria não foi com Marta? Se ela ouviu também. O texto diz que Marta foi, Maria ficou. Vamos seguir. E aí vamos ter essa conclusão dos pensamentos. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Verso 24. Eu sei, também é pequeno EBD, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Já está morto, já está posto a situação. Eu estou dizendo que se o Senhor tivesse aqui, ele teria morrido. Mas eu sei que tudo o que o Senhor pedir, te sucederá. Eu sei que ele há de ressurgir, mas não é na ressurreição dos últimos dias, não é agora. Eu aprendi na EBD isso aí. É isso que Marta está dizendo.
Vamos lá? Disse Jesus: tá bom, você entendeu isso? Mas você aprendeu, o professor ensinou que eu sou a ressurreição e a vida? Que quem crê em mim, ainda que morra, viverá? E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente? Eu ouvi, mas não captei esse negócio não. Ele falou: então crê nisso. Crê nisso aí. Ela disse: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Mas essa parte que o Senhor falou aí, eu acho que eu não entendi bem não. O que ela diz é: eu tenho crido que tu és o Cristo. Eu já sabia, eu ouvi que vinha um Cristo, o Filho de Deus. Então eu tenho crido que tu és o Cristo. Então ela já tinha aprendido passo a passo. Ela não vivenciava isso no dia a dia. Essa é a concepção que o texto me traz. Por quê? Sabe essa coisa, tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria. Ó, vai lá que o mestre está me aguardando. Sua irmã lhe disse em particular: o mestre chegou, chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Jesus está posto aqui, como ele estava ali na entrada da aldeia onde Marta estava. No momento de culto, o culto é desde o começo até o fim da palavra. Cada um tem um comportamento diferente. Todas as falas minhas são falas de que eu já ouvi. Alguém dizer: não é isso tudo não, você chega soa cantando ao Senhor. Eu estou tá calor, eu não fico cantando, eu não fico. É melhor ficar sentadinho. Nós respeitamos, mas cada pessoa sabe por que adora, e sabe por que adora daquela forma. Aí uma pessoa me disse: não, pastor, você não acha que tem algo errado não? Fulana é líder do ciclo de oração das mulheres. Toda vez que tem uma reunião que ela vai falar, ela fica chorando. Está em pecado, viu? Eu vou dizer o que para a pessoa, moça? Eu falei: mano, depois eu falo sobre esse assunto aí, viu? Vou falar o que para a pessoa? Você me vê falar de Clara e você me vê me emocionar, porque eu sei. E quem está caminhando comigo há muito tempo sabe disso. Sabe de como nós já passamos para chegar até aqui. Fazendo estradinha de tábua no meio da lama, né? Fazendo estrada de tábua por não escorregar, né, gente? Faz estrada, bota ali, puxa aqui, Josi, e pega uma tábua, bota ali, bota aqui. E você vê as pessoas chegarem. E você vê criança chegar, criança some. Aí você vê uma menina dessa, com 14 anos, chegou com 8 anos. Você vê irmãos que chegam e adoram o Senhor com sinceridade. Entende? Às vezes quando eu estou tocando violão, eu não consigo cantar, porque se eu for cantar eu choro, irmãos. E você vê os irmãos adorando. Entende a sinceridade do Senhor. Mas tem pessoas que não entendem isso, por quê? Porque estão presentes, mas não estão na presença. Tem pessoas que não estão vendo nada demais, Angélica. Você está vendo coisa demais. Beleza, irmão. Às vezes você está presente, mas não está na presença. Você não entende que o Senhor está aqui. Vocês têm que entender que Ele virá. Ou você entende que você está na igreja esperando Ele voltar. Ele está aqui. Ele buscará a sua igreja. Ele buscará eu e você. Mas Ele está presente. Nós adoramos na presença. Versículo 30 e 30. Pois Jesus, 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a,
levantar-se depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia até o túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, Marta chegou e falou: Senhor, se tu não estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Maria, quando chega aqui e vê, ela fala, ela se lança aos pés. Diferente. Eu posso falar com você de duas formas. Eu posso te questionar algo e eu posso te ouvir sobre algo. Posso fazer duas perguntas. Uma, você pode se sentir pressionado pelo questionamento. Na outra, você pode se sentir acolhida pela minha pergunta. Não é assim? Jesus está ali esperando. Marta questiona. Maria se lança aos pés. Faz a mesma pergunta que Marta, mas ela primeiro adora ao Senhor. Ela está na presença do Mestre. Ela não está questionando o Mestre. E ela vai e diz: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sei que a ideia dela é: eu sei que o Senhor não permitiria que ele passasse por essa situação. Marta está dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Maria diz: eu sei que o Senhor não permitiria. Eu sei que o Senhor não deixaria meu irmão passar por esse momento. Vamos lá? Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Então Jesus chora. Então disse os judeus, versículo 36, vede quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Eu conversei com o pai hoje pela manhã, o marido de Larissa, ele foi contra ele hoje. Aí eu falei: para quem conta aí a situação desse menino? O menino caiu e teve que fazer cirurgia na minha cabeça para fazer um exame, para tirar um coágulo. E eu conversando com o Laís em casa, falando para ele: conversando com o Laís em casa, eu não consigo ver esse menino fazendo nenhuma traquinagem de bicicleta para chegar a esse ponto. Ele falou assim: eu puxei as câmeras do condomínio e ele não foi nada demais. Ele pediu para ir brincar de ping-pong, ou assim, lá no espaço de eventos e o espaço de quadra. Aí eu falei: meu pai, 5h30 você volta. Tá bom, meu pai. 5h15 ele está voltando para casa de bicicleta com as coleguinhas. Foi lá, brincou do esporte, está voltando de bicicleta. 5h15 ele olhou na câmera, parou olhando nas câmeras. 5h15 o menino voltando para casa, caiu. Aí eu falei: deve ter batido a cabeça na quina. Ele: pois é, pode ter batido a cabeça na quina dos bancos. O menino não sabe dizer. O menino, você vê que o menino é tranquilíssimo. Aí falando para ele: você pode, nesse momento aqui a gente fica bugado, a gente não sabe quem crê. Porque teve que fazer cirurgia na cabeça do menino, para tirar um coágulo. Aí ele falou que o médico disse para ele assim: ó pai, nesse momento a gente tem que entender que pode ir e não voltar, viu? Eu falei: o médico fala assim como se estivesse falando de um cachorro. Aí ele falou: então se você não está firmado em que você crê, você vai bugar, você vai enlouquecer. Porque você, aí eu falei: meu irmão, você vê o cara tomar um tiro na cabeça, e o cara vai para o hospital, fica mal na cabeça, não tem nada. Toma uma facada na cabeça. Mas uma criança que está ali, ele não tem peraltice, ele é tranquilíssimo. E vindo para casa numa boa, dentro do condomínio totalmente seguro, você não pode carro correr, não pode moto correr, rua larga, não tem como ter um acidente. Mas nós não manipulamos o tempo, nós não manipulamos as coisas, tudo acontece como Deus permite que aconteça. Ao que eu disse, me alegro por não estar lá nesse momento de Lázaro, porque o que vai acontecer vai glorificar o meu Pai. Eu me alegro, se eu tivesse lá, ele não ia acreditar, mas agora eu vou lá.
Mas tudo acontece para a glória de Deus, irmãos. É isso que nós temos que crer. Está ruim? Creia que Deus está no negócio. Não se afastou, não. Ah, foi Deus que colocou, mas comigo, Ademar, isso pode. Poxa, quem é você na fila do SUS, irmão? Vai acontecer com o outro, vai acontecer com você. Você é melhor que quem? Eu sou melhor que quem? Isso acontece com qualquer um, irmão. Aí depende de como você crê. É você um questionador? Deus trabalha segundo o seu relógio, segundo as suas vontades, as suas ordenanças? Ou você crê que Ele não saiu do sistema, que Ele não perdeu o tempo, não atrasou o despertador dele? Depende de como você crê. Dependendo de como você crê, o que está acontecendo vai ser para a glória de Deus. Se você não crê, você vai bugar e nós não podemos fazer nada. Sua mente vai defasar aí e você não vai compreender nunca o agir do Senhor. Mas vamos seguir. Jesus, agitando-se novamente, versículo 38, em si, encaminhou-se para o túmulo. Era este lugar uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então Jesus ordenou, disse: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, mais uma vez Marta: Senhor, acho que o Senhor não entendeu o negócio. Nós te chamamos a tempo, tu não veio, meu irmão morreu. O Senhor sabe que por mais que a gente bote ervas finas, bálsamo, nardo, é carne, apodrece e já está fedendo. Vai tirar a pedra para ver o quê? O defunto fedendo? Não é lógica? Está fedendo. É carniça. Nós vamos morrer e essa carne aqui vai virar adubo de minhoca. Ela está dizendo: olha, nós botamos aí, ele está embalsamado, mas já fede, cheira mal, tira a pedra para quê? Essa é a ideia, irmãos. Ela está agindo com lógica, racionalmente. Nós temos que ter razão, mas nós temos que ter espiritualidade. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? Essa aula da bebedeira tu perdeu. Você entendeu até um pedaço, o outro você não entendeu ainda. Eu já te falei, vou repetir. Eu te falei há pouco instante. Se você crer, verá a glória de Deus. Na tua luta, se tu crer, verá a glória de Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouviste, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. Ou seja, Pai, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu tenho que falar porque tem um descrente aqui no meio, tem os hereges, tem os inimigos, tem os que estão sendo conduzidos pelo demônio. Eles têm que ouvir da minha boca que eu sou teu filho, e que tudo que eu peço ao Senhor, o Senhor me ouve, e o Senhor faz que é para a tua glória. O Senhor sabe que eu estou falando por causa dele, Senhor, aqui. Aí, tendo dito isto, versículo 43, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Os descrentes de Marta pode dizer assim: deixa eu ficar dando novo, caducando. Abre o túmulo, agora fala para o morto: vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura, e o rosto envolto em um lenço. Então lhe ordenou Jesus: como é que sai um morto todo enrolado de atadura? Sai como? Não quer responder não? Para mim só sai flutuando. Sai como, José? Pronto. Aí, pronto. Eu só imaginei vir flutuando. José imaginou vir pulando, né? Ó. Mas pode ter vindo pulando, pode ter vindo flutuando, mas veio. Veio. Não, se a morte não conseguiu segurar ele, a atadura segurar ele. Glória a Deus. Se a morte, irmão, sua bênção virá de qualquer forma. Seja amarrado,
seja atado, com grilhões, se é flutuando, se é por... mas vai vir. Muito. Aí, continua o versículo 44. Então Jesus lhe ordenou: desatai e deixai. Aqui ele já está. Eu ordenei e ele saiu e chegou aqui. Agora vocês vão desatar. Desata ele e deixe ele caminhar agora para você dizer glória de Deus. Vá, desata ele. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram. Outros, porém, foram ter os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Quem está caminhando contigo, crerá. E os que não crerem no momento serão holofotes, para que os descrentes lá fora possam crer. E dizer: ó, eu não acreditei muito, mas eu vi. Com esses olhos que a terra vai comer, eu vi a ação de Deus naquela vida. Pode não vir aqui congregar com você, pode não caminhar com você, mas vai dizer: eu vi Deus agir na vida daquela mulher, na vida daquele homem, na vida daquela família. Jesus chega ali no capítulo 11, ele vê família ferida, ele vê destruída, ele vê a morte, mas ele chega dizendo: eu sou a vida, eu transformo, eu mudo, eu mostro para você a glória de Deus. A ressurreição de Lázaro, irmãos, foi uma das cenas. O milagre não foi só para os discípulos, foi para todos. Até hoje você vai ver pessoas que caminham e dizem assim: ó, eu não creio muito não, mas eu vi, gente. Aquele não é aquele menino que nasceu cego. Olha lá, ele está vendo agora. Chamaram a mãe do menino e disseram assim: tu não é a mãe do menino que nasceu cego? Me diz aí como foi que aconteceu esse negócio. Ela falou: pode ser não. Conversa com ele que ele é de maior. Ele responde por si. O milagre foi na vida dele. O testemunho que dá é ele. Pergunte a ele que você vai ver. Se eu falar, você não vai acreditar. Pergunta a ele. E foram perguntar ao menino. O menino falou assim: ó, se é esse Jesus, eu não sei. Mas ele falou para mim: vai lá, lava ali. Eu fui lá, obedeci, lavei. Olha eu vendo. Está vendo aqui? Eu não tinha olho não, eu tenho agora aí, ó. Já estou enxergando. O testemunho foi provado. Antes do milagre, porém, uma ordem que parece ser simples, mas é profundamente espiritual. Antes do milagre, existe uma ordem. Se você segue, vê a glória de Deus. Se você não segue, vai ser somente mais um crente. O pastor hoje pela manhã tomou só um banho. Você, se não segue a ordem, só tomou um banho. Se você segue, você vai ver a glória de Deus nos mínimos detalhes. Há uma diferença no tanto do batismo. É batizado todo mundo que quer, que professa, que fala bonito, que diz: e aí, me fala um pouquinho, Adevan, sobre a sua conversão. Não, Deus estava ali e uma luz me iluminou, eu acreditei em Jesus, transformou minha vida. Aí batiza o menino. Mas na caminhada ele vai me dizer se Adevan foi batizado ou tomou somente banho. A ordem é: tira a pedra. Aí tu vai ver a glória de Deus. Não, irmão, mas a Bíblia não diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia não diz assim. Descaração, isso é pretexto. Deixa de descaração, isso é pretexto para você não obedecer ao Senhor. Jesus poderia mover a pedra com apenas uma palavra, mas essa pedra que representa um obstáculo na tua vida, na minha vida, entre a morte e a vida, entre o passado e o novo começo, quem tira somos nós. A ordem dada é nossa obrigação tirar, para que a gente possa não continuar morto e ter vida.
abandonar o passado e ter uma nova história. Mas pensando nisso, vamos falar sobre algumas atitudes que podem nos fazer ver o impossível se tornar realidade. E aí você capita agora, tira a pedra da sua incredulidade. Porque muitas vezes você toca, você canta, você prega, mas você não é incrédulo. E sendo incrédulo, você não verá a glória de Deus. Marta representa muitos crentes que acreditam em Jesus, foi batizado, caminha na igreja, vem quarto, vem domingo, culto da oração das mulheres, mas ainda é incrédulo. Assim como ela, às vezes deixamos que o cheiro do passado, o fedor do defunto da nossa vida, do nosso erro, do nosso pecado e o peso da lógica humana impedir o sobrenatural de Deus. Não. Rapaz, minha tia foi assim, minha avó foi assim, minha mãe foi assim, eu sou assim, Gabriel. Não tem como não muda não. Ó, minha mãe foi assim, minha mãe foi isso, minha mãe foi aquilo, minha mãe foi líder da igreja, mas minha mãe vivia assim. Isso é um mal que serve. Para com isso. A história do meu pai e da minha mãe não diz a minha história hoje. A história do meu pai e da minha mãe não tem que direcionar minha vida hoje. Algumas pessoas me perguntam o que eu fiz com a minha história. Eu deixei lá, irmão. A minha história do ano passado. Eu só lembro ela hoje, quando eu vou palestrar em algum lugar, para a glória de Deus. A minha história é para a glória de Deus. Eu tenho que ficar pensando nela, não. Deixa eu puxar aqui uma corrente. Peraí, deixa eu puxar outra aqui agora. E vou caminhando. Não, Deus quebrou todas as correntes. Todos os grilhões. Eu entro em qualquer lugar. Eu vou para qualquer lugar. Eu entro em qualquer lugar. Eu tenho qualquer ação. E eu não tenho medo do passado, não. Porque eu ando no dia. Eu não ando na noite. Eu ando na luz. Sendo ela dia ou noite, eu ando no dia. Porque eu ando na luz. E meu jargão é um só. Se eu não temia o mundo enquanto estava seguindo o demônio, eu vou temer o mundo que eu sigo a Deus? Não. Quando eu servia ao inimigo, eu não tinha medo do mundo. Aí hoje eu sirvo ao Senhor, eu vou ter medo do mundo. Eu não vou fazer com medo de... Medo de quê, irmãos? Se você anda na luz, a mesma luz que seu Pai está. Quando a fé vacila, o milagre é adiado. Mas quando confiamos, mesmo sem ver, Deus age. Eu não sei como vai fazer. É o que Jô falou. Eu estou vendo ele vir pulando. Eu estou vendo ele vir flutuando. Cada um vem de uma forma, mas ele veio. Aí você fala, rapaz, eu imaginei ele enrolando assim. Pronto. Ele veio. Cada um imagina de uma forma, irmão. Eu, quando era menino, assistia aquele filme de ninja e já gostava. Aí quando terminava, eu ficava querendo subir na parede quando o ninja sobe. Vinha correndo assim, já fez já? Oxi, vinha correndo. Mas eu sempre fui gordinho, não dava 10 passos. Aí eu pra cair. Mas eu vivia como ninja subindo na parede, irmão. Cada um de uma forma. Vamos lá? Confie no Senhor, ainda que tudo pareça perdido. Está perdido para você, para mim não está. Eu já me deixei igual você. Ô irmão, continua no que você viu, porque o meu é outro. Você viu lá, o meu é outro. A história que você viu não tem nada a ver com a minha história. Talvez a história que você viu foi de uma Marta. A minha história é da Maria. Entendeu? Parece as mesmas coisas, é o mesmo irmão, mas cada um é de uma forma. Então, confie no Senhor, ainda que tudo pareça perdido. Tira a pedra da dúvida, para você ver a gente de Deus. Amém. Segundo, vem para fora, porque quem ordena é Jesus. Amém. Talvez você ouviu uma voz, e por isso você anda, irmão, tem que dizer que está bem para estar bem, né? Não, irmão, tem que dizer que está bem, se está bem mesmo. Irmão, assim, né? A Bíblia diz, a Bíblia diz que nós temos que dizer que está bem para ficar bem, né? Não, a Bíblia não diz isso não, irmão. É você que está dizendo. Você está dizendo. Hoje meu irmão perguntou assim, irmão, eu falei com você anteontem, você estava sentado na recepção ali,
eu vi que você estava meio assim. Eu falei, não estava não, irmão. Aí ele falou, não, mas você está não, irmão, meus problemas eu resolvo na hora, não tem esse negócio não. Oxi. Aí então foi na folha deve ter sido. Ele olhou, mas não estava assim não tem esse negócio comigo não. Oxi, olha que história. O que eu quero botar coisa na minha cabeça? Vai botar a cabeça de outro, mãe. Eu falei com você que você estava assim, irmão. Eu falei, eu estava não. Eu só resolvo na hora. Se é um problema com o irmão, qual é o problema, irmão? Qual é o problema das duas aqui? Vamos resolver aqui, qual é o problema que está acontecendo? Vai deixar o diabo entrar nesse negócio? Se é um problema com o irmão, a gente resolve na hora. Ô irmão, foi o que houve aí? Acabou. Puxa. Agora você vai deixar o diabo botando coisa sua mente. Às vezes o irmão fala uma coisa, você pega e fala assim, irmão, se eu botar ao carroceiro, o jegue vai chorar. Você não imagina a minha luta, irmão. Você não imagina a minha luta. Tem gente que vive uma luta. Fica escravizado pelo diabo, fica assim. Quando você fala qualquer coisa, irmão, é porque você não sabe da minha luta, irmão. Se eu contar a minha história com o carroceiro, já chora. Desde história. A luta que nós temos, muitas delas são criadas por nós mesmos. Solta a corrente que tu está carregando, deixa para trás. Deixa para trás. Só lembra dela quando você for falar para a glória de Deus. Amém. Mas para você viver a dor dela, não. Esqueça isso. Esqueça isso. Depois disso eu estava conversando com o rapaz, aí ele falou assim, fulano veio dizer para mim, ele ouviu você dando testemunho e ele disse que você é mentiroso. Aí eu fiquei com a cara dele, é mesmo, velho. Disse que ele foi lá na delegacia, puxou sua ficha lá, você não tem nenhuma prisão. Eu falei assim, tem que ter. Eu tenho que ter prisão, para a glória dele. Aí você está dando testemunho, tudo que você fala é mentira. Você não passou por isso, você não passou por isso, tudo mentiroso. Eu falei assim, tá certo. Aí quando foi esse ano, eu fui palestrar, o cara estava olhando, eu olhei para ele assim, eu falei, olha que ele está ali. Aí eu fiquei palestrando, ele ouvindo. Eu pá. Aí ele foi conversando com o pastor, falando sobre esse assunto. Eu falei, rapaz, cada um entende as coisas como quer. Se você tem algum problema comigo, é você que tem. Eu não tenho. Se eu tiver, eu vou resolver. Eu vou te chamar na hora. Vem cá, irmão, vamos resolver uma coisa. É preto no branco. O que eu conto do meu passado é para a glória de Deus. Aí quando eu volto para o outro setor que está na sala, está eu, o médico, o juiz. Aí o juiz virou para o médico e falou assim, conta para ele aí, Célio, quando foi que eles se conheceram? Aí o doutor, como é que foi? Aí eu fui falar, falei assim, esse foi o juiz que me cobrou 10 cestas básicas por causa de um crime. Aí ele deu risada e saiu, vai contando aí, vai contando. Aí ele saiu e fui contando para o médico. Eu falei, só acho que eu estava com o advogado fez eu pagar só uma cesta básica. Pagar um salário mínimo de cesta básica. Ele queria que eu pagasse 10 salários mínimos de cesta básica. Aí o advogado falou, não, doutor, isso é um miserável. Isso não tem dinheiro não, doutor. É um traficantezinho relento. Aí eu paguei um salário mínimo de cesta básica. Aí o juiz falou para ele, quanto tempo que nós se conheceu aí? Aí eu estou preocupado, como é que o outro irmão está pensando sobre mim, dizendo que eu sou mentiroso porque na delegacia não tem prisão minha, não tem o seu não. Deus que não permitiu, irmão. Assim como não permite muita coisa acontecer na sua vida, porque sabe que talvez você não suporte. Mesmo lá no mundo, por amor à sua vida, Ele não permite. Ele vai ter um limite, porque sabe que você não aguenta dor. Eu falando para ele, eu falei, como é que a gente pensa hoje, né? Eu conheci Jesus em 2009, 2007. Deus me deu uma loucura assim, que eu queria ter uma casa. Um homem que nunca pensou em ter casa, nunca imaginou, porque não pensava em casar, não pensava em família, só andava nas palabras do mundo. Imagina ter casa? Deus me deu uma loucura assim. Hoje eu entendo que foi o Senhor. Eu tinha que ter uma casa de qualquer jeito. Comprei uma laje velha, só tinha pulga e morcego. Hoje ele vinha ao meu lado. Olha, 2007, 2009 o Senhor me ganhou. O Senhor está dizendo, compra a casa, que eu estou projetando sua vida. Você é sem noção, eu sei o que estou fazendo aqui. Ó. Compra esse negócio aqui, que eu estou projetando sua vida. O homem só andava rasgando de moto para cima e para baixo, pega a moto que tem e bota no negócio para comprar uma casa. Não, minha moto não. É assim que eu não penso aí?
Não, esse dia eu falei com ele, não está querendo uma casinha, querendo um apartamento. O apartamento é ali e esse apartamento aqui. Por que tu não vende esse carro, troca esse carro num apartamento, irmão? E eu vou ficar sem carro, Aí eu olhei e falei, tá certo. Tu vai poder pagar um apartamento de 1.500, botar gasolina no Honda Civic, fazer feira, pagar aluguel. Pelo amor de Deus, vai dar certo. Não está aqui que falou. Deus sabe da sua dificuldade. Ele não permite algumas coisas porque sabe que você não suporta tudo. Mas se você está vivendo algo, creia que é para a glória de Deus. Agora vem para fora. Quem te chama Jesus? Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro! Ó, Eric, Adevan, vem para fora. Sai de onde tu está, da luta que você está vivendo. Quando Jesus fala, sua voz carrega a autoridade divina. É por isso que eu me preocupo muito em dizer assim: ó, Deus me falou para fazer isso. Sabe o que foi Deus que falou? Se ele falou, é batata. Ele garante. Se ele não falou, você fala com isso. Você deve se preocupar com isso. Não, meu Senhor falou comigo. Ele falou. Deus até hoje ele fala. Eu creio que ele. Agora cuidado com a voz que você tem ouvido. Se você ouviu e tem certeza que é Deus, pode ir. É chefe. A voz de Jesus tem poder criador. Aquele que chamou o universo à existência. Bereshit, sabe o que é isso? Do nada. Deus criou do nada. E haja terra. Não foi haja terra do cimento, não. Haja terra do nada. Haja água do nada. O homem ele cria de algo. O homem cria o plástico, do plástico cria a TV. Faz a junção do plástico com a placa, com o vidro, com os elétrons, cria a TV. Deus cria do nada. O mesmo Deus que criou do nada trouxe à existência as coisas que nós podemos ver e sentir. Sabe o ar saiu de onde? O vento saiu de onde? A terra apareceu do quê? Ele pergunta a Jó. Eu entendo sua aflição, Jó. Mas cinge os lombos que eu vou te perguntar. E tu vai me responder se tu souber responder. Onde é que tu estava? Quando eu criei os mares. Tu está me questionando. Tu está questionando o dia do teu nascimento. Senhor, não aguento mais não. Tu sabe, Senhor. É assim que nós ficamos. Por que eu? Por que comigo? Eu estou fazendo tudo certo. Tu sabe, Senhor. Eu não tenho pecado. Então ele pergunta: ó, Jó, eu vou te perguntando, tu vai respondendo. Vai perguntando, vou perguntando, tu vai respondendo. Se prepara aí. Onde é que tu estava? Quando eu criei os mares e coloquei barreira e disse: até aqui tu vem. Tu já entendeu porque que tu senta na areia e fica assim olhando, vem aquela ondona assim, lá na frente ela morre. Eu não entendo, mas eu sei que acontece. Aí eu imagino a mão de Deus ali e falo assim: para aí, entende? A ondona cresce, para aí, fica aqui mesmo. Aí ele falou: onde é que tu estava? Quando eu criei o céu e coloquei, estendi como um lençol, cobertor. Olha, imagine aí, aquele pano azul caindo sobre o mar. Está estendido, não cai não. Existe um varal santo ali, você vê que o céu fica aqui, a água fica aqui. Ó. É algo que eu não consigo compreender com essa mente. Você também não compreende, não. Assim como o vento e o mar obedecem a sua voz, também a voz precisou liberar Lázaro. Lázaro, supostamente, não ouvia porque era morto, não sentia e não via. Mas a morte falou assim: ó, vai, porque ele mandou, eu não posso ir mais, vai. Não tem outra explicação. Eu te segurei até agora vai, sai daqui. Ele te chamou, eu não posso fazer mais nada. Entende, irmão? Da mesma forma, quando Cristo nos chama, não há cadeia que possa prender o coração ao obediente. Agora há cadeia que prende o coração submisso, desordeiro, desobediente.
Um coração que queira assim, não, até aqui tudo bem, agora nas minhas roupas não mexe não. Hoje eu vi o pastor Geraldo falar coisas que eu nunca ouvi falar. Tudo que eu tenho é ter Cristo, A casa não é, você não recebe ninguém de sua casa para discipular. O carro não é, o dinheiro não é. Nós cantamos. Tudo que eu tenho é teu, vida, minha casa, meu dinheiro, meu trabalho, tudo é teu, tudo é teu. Não é nada do Senhor. Começando pela vida. Porque da nossa vida, às vezes nós fazemos o que nós queremos. Como é que é do Senhor? Não. Eu sou crente, mas meu facão não é. Como é que é do Senhor, menino? Então a gente tem que pensar um pouquinho. Nós servimos aqui Deus. Quem obedece a voz de Jesus experimenta o impossível tornar-se realidade. Quando ele diz, vem para fora, não hesite. Você crê no Senhor Jesus? Crê completo, não crê pela metade, não. Seja radical. Não. Crente radical, isso não existe. Existe sim. Assim como existe o crente meia boca. Que é o chamado lagoar de qualquer forma. Vive o evangelho de qualquer forma. Você vai viver o radicalismo. Radicalismo é diferente do ser radical. O ser radical, a Bíblia diz que eu não devo me lançar à glutonaria, eu não vou ensinar os outros. Se a Bíblia diz que eu não devo andar embriagado, o pecado não é beber, irmão. O pecado é se embriagar. Deixa de safadeza. Se não presta para mim, presta para você, Angélica? Não, irmão. Porque se minha filha, quem me ensinou isso profundamente foi Elisa. Elisa, nós saímos um dia desse aí, uns meses atrás, para brincar. A gente estava na rua com o senhor velho rodando. Aí ela falou, papai, leva no parque para brincar. Aí eu lembrei que tem um parque ali na Mangavinha, novo, na entrada ali, perto da ponte, e eu vi completo. Eu aqui entrei ali do lado da Mangavinha, peguei a primeira na ponte, vim no Jardim do Ó, dobrei, aí vi uma vaga assim na frente, perto do açaí. Fui encostando o carro para brincar. Quando eu estou estacionando, eu termino, que eu vou puxar o freio de mão, ela falou, ô mãe, você não está vendo que não dá certo ficar aqui? Eu não entendi nada, eu cheguei estacionando. Ela vai lá, tem gente bebendo, fumando. Eu nunca falei isso para a Elisa. Eu nunca falei isso para ela. Eu nunca falei que a gente não lugar que a pessoa bebe, fuma. Eu nunca falei isso para ela. Mas não é do convívio dela. Ela nunca conviveu com isso. Então ela já vê isso como algo ruim. Aí eu aqui, atentei, ela falou assim, não gente, e ela começou a falar assim, tem bebida, tem cigarro, as pessoas bebendo ali, não fica aqui não, vou embora. Aí ela falou, bora ver, sai daqui. Aí o cara já estava passando aqui, eu falei, eu vou sair. O cara entrou na vaga, eu vou sair, aí o cara parou. Eu estava na esquina já aqui, falei, vou para dentro da Mangavinha, porque lá tem outro parque na praça, no final da praça. Aí arrastei o carro, cheguei na Mangavinha, tá tudo quebrado. Aí ela falou, não, que também tem bar, gente. Nós saímos constrangidos com aquele momento. Mas felizes no Senhor. Porque nós somos exortados pela menina de 8 anos, mas feliz que isso não faz parte da vida dela. Ela nunca nos viu beber, ela nunca viu conviver esse meio. Entende? Mas não tem nada não, Angélica. Porque a gente faz um churrasco aqui e fulano bebe, deixa eu tomar uma cervejinha. Isso aconteceu em minha casa. Meu sogro, eu casei, meu sogro passou anos. Chegava na porta, deixava minha sogra entrava e ia embora. Porque não tinha cerveja na minha casa para eu beber. Anos. E depois de vários anos, minha sogra já falou com Larissa, falou assim, ô Larissa, a gente vai pra cá, compra só 3 latinhas, bota na geladeira. Aí ela falou, mãe, se a senhora falar isso na frente da senhora, a senhora entra lá em casa. E vai pedir que a senhora se retire. Eu nunca tinha conversado sobre isso com Larissa. De eu botar a mulher para fora de casa, não.
Eu nunca tinha dito isso, mas foi a colocação dela para a mãe. Ela sabia que em nossa casa não entra bebida. Então, como foi que ela fez para a mãe entender? Se a senhora falar, eu acredito que o Ciel não deixa nem a senhora entrar lá em casa. Isso é ser radical, irmão. O que não serve para mim, não serve para o outro. Você pode ser feliz na sua casa, sim. Na minha casa, não. Se você quer na sua casa, problema é seu. Entende? Mas é uma besteira, não tem nada a ver. Beleza. Fique à vontade, eu estou aqui em paz. Um dia eu falando com um grupo de me chamaram para dar uma fala com um grupo de jovens da igreja. E as perguntas na época era Orkut, não tinha Instagram, era Orkut. E aí eu me perguntava sempre sobre Orkut, tá no Orkut, e vinho e suco de uva. Aí eu entendi que a pergunta dele não era essa. Eu falei, a sua preocupação é sua mulher estar desobedecendo e está sempre no Orkut, porque ela é submissa? Ela sentada assim e o rapaz sentado. Eu falei, o seu problema, essas perguntas, é porque sua mulher está sempre no Orkut e ela é submissa a você, você obedece? E sobre o suco de uva, você quer falar sobre vinho. Você está preocupado com isso? Porque você quer beber vinho e tem medo do seu pastor chegar lá e ver o vinho na sua geladeira? Beba seu vinho. Porque a sua intenção de beber o suco de uva é beber o vinho. Se você não entendeu, não adianta você estar preocupado com isso. Porque o não fazer o erro, irmão, começa na sua mente. A nossa mente tem que ser renovada. Se sua mente não é renovada, todo o meu passado, todo o meu pecado do passado está aqui guardado numa gaveta. Se eu não renovar minha mente, tudo isso aqui vem para o arquivo, sai do morto, vem para o arquivo vivo. E eu vou viver isso. Não adianta você querer cobrar de alguém que não teve a mente renovada, não teve conversão, cobrar aquilo que você deveria fazer. Eu não vou cobrar de uma criança a ação de um adulto. Entende? Eu vou orar por isso, mas vou me posicionar. Posicionamento é primordial. Terceiro, sai para fora, porque Jesus tem poder sobre a morte. Não existe, irmão, existe. Deus tem todo o poder, tem. Ele tem poder de criar uma pedra que nem desde conversa de infantil. Isso existe até hoje, umas perguntas dessas. Você disse que Deus tem todo o poder? Tem, todo o poder. Mas Ele tem poder de criar uma pedra tão grande que nem Ele mesmo possa levantar? Tem. Então Ele não tem poder que você não vai levantar a pedra. Isso é pergunta infantil. São coisas que Ele não cogita sobre Deus, irmãos. Pergunte ao produtivo. Perguntar que Deus tem poder para criar uma pedra? Tem. Uma pedra tão grande que Ele não consiga levantar. Isso é pergunta de criança. Irmão, a Bíblia diz que o bebê é normal, não pode embriagar. Na Bíblia diz isso. É a Bíblia. Fala de pergunta infantil, irmão. Vai viver o produtivo do Senhor. A Bíblia manda você honrar o Senhor, viver o Senhor, proclamar o Senhor. Não é perder tempo com conversas infrutíferas, não. Sai para fora, porque quem te chama tem poder sobre a morte. A morte havia encerrado a história de Lázaro, mas Jesus reescreveu o final. A sua história não está encerrada. Ela tem um final que está sendo escrito pelo autor. Que o autor não é você, não sou eu. A Marta e Maria acreditavam que ele poderia ter enviado e evitado a morte, mas descobriram que ele também domina sobre ela. Ele domina sobre tudo. O mesmo poder que tirou Lázaro do túmulo continua nos dias atuais, ressuscitando sonhos, restaurando famílias, reacendendo corações frios. Ele continua agindo. Quando tudo parece que é o fim, Jesus mostra que a última palavra é dele. Então não temas, apenas creia. Mas você pode ser o fim, mas ele não decretou. Será nos próximos capítulos. Aguarde e verá, creia somente. Quarto, sai para fora, porque Jesus faz um milagre completo. Não é como nós, meia boca. Tendo os pés e as mãos ligados com a atadura
e o rosto envolto no lenço. Então Jesus ordenou: desatai-o, deixai-o ir. Tenho muito a fazer. Lázaro estava vivo, mas ainda preso. Será que não parece com o de alguns de nós? Adoramos ao Senhor, falamos de Jesus, mas às vezes presos nas amarras do inimigo, presos na pornografia, presos no roubo, no adultério, na mentira, prostituição. Jesus quer que sejamos completamente livres, e por isso envolve a comunidade. É por isso que você está aqui, porque quem vai lhe desatar é quem está aqui, não é Jesus. Jesus lhe trouxe até aqui, mas quem vai lhe desatar é quem está aqui. É nossa obrigação desatar os nós da sua vida. Agora você tem que se disponibilizar. Lázaro está ali, não tem por onde correr, né? Ele não podia dizer: não vou deixar não. Ele não ia dizer isso. Ele está ali. Você está aqui. Se permita ser desatado. Se permita ser cuidado, ser amado, porque é nossa obrigação fazer isso. Nós precisamos te ouvir, saber onde é que está o começo da amarra, para a gente desamarrando e tirando aquilo que lhe impede você adorar o Senhor. É por isso que a comunidade existe, para te ouvir, cuidar de você, te ajudar a desamarrar os pés, as mãos, o coração, a mente, que ainda está preso no passado. Ai, irmão, eu não tenho como, porque minha mãe era prostituta, minha tia era prostituta, eu tenho espírito de prostituição. Eu já ouvi tudo isso aí, irmãos. Tudo isso aí. Tem sim, o Senhor te chamou para adorar Ele. Você pode mudar isso, sim. Pode mudar isso. Quem é tocado por Jesus não volta ao túmulo. O túmulo fica vazio, mas o espírito é forte. Agora a carne é fraca. Por isso que às vezes eu caio, aí eu volto de novo. Aí eu estou caminhando com Jesus, aí a carne, aí eu caio, aí eu volto de novo. Deixa de ser escravo. Seja sincero com o Senhor. Seja sincero com o Senhor. Está posto de ti bênção e maldição. Escolhe, pois, quem tu quer adorar. Escolhe a bênção. Paulo diz: escolhe a bênção. Vamos ler? Volta à caminhada, livre e restaurado. O Senhor não quer apenas te dar nova vida, mas libertar-te totalmente para viver o propósito que Ele preparou. É só você querer receber a vitória. Assim como essa menina de 8 anos chegou, hoje tem 14 anos, canta, dirige o culto, amanhã pode estar pregando. E você? Jesus chegou, você nunca imaginou você estar pregando? Nunca. Nós começamos a caminhar para você, eu vou levar você e falar: continue comigo. Lembra lá atrás? Eu falei: vou levar você e falar: continue comigo. Hoje, pregadora do Evangelho, dá aula. Só ela que pode? Não. O dom não é só para ela. O dom é derramado sobre quem quer. Quem quer ser instrumento. Se você não quer, legalzinho para você. Está perdendo grande coisa. Está perdendo de usar a sua vida para a glória de Deus. O milagre só acontece depois que removemos a pedra. Assim é com você. Então remova a pedra em nome de Jesus. Sai da incredulidade, porque a ordem é Jesus que dá. Tira a pedra da desobediência que você está vivendo. Sai do medo, porque Ele tem poder sobre a morte. Tira a pedra das amarras do passado que você tem conservado. Sai da paralisia, porque Ele faz milagre completo. Não meia boca pela verdade. Quando obedecemos a ordem de Jesus, o impossível se torna inevitável. Tira a pedra da sua mente. Vamos orar? Apresente o Senhor, porque você já sabe. Você sabe o que tem amarrado.
Você sabe o que tem dificultado a sua caminhada. Você sabe o que você precisa mudar. E quando a gente vai ouvindo uma pregação, o Senhor na hora vai falando conosco. Está vendo aí, Luciano? Isso aqui precisa mudar. Mas a carne diz assim: era para Devão ouvir isso. Aí, ó. O Senhor primeiro falou comigo: ó, precisa mudar isso, Senhor. Mas eu prefiro dizer que a Devão precisa ouvir. Se a Devão estivesse aqui, ó, fala, Deus, para a Devão, fala. Deus está falando com você, rapaz. Não é com a Devão, não. Se a Devão estivesse aqui, a Devão ouviria a mesma coisa. E Deus vai fazer ele mudar altas coisas na vida dele. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor uma vida que o Senhor já conhece. Conhece e ama. Então, Pai, no nome de Jesus nós te pedimos: transforma, restaura, modifica-se, muda a mente, muda o desejo, muda a expectativa, muda o rumo. Arranca, ó Deus, todas as correntes, todas as amarras, os grilhões, Senhor, que tem aprisionado. O Senhor já falou conosco, o Senhor tem falado, e eu sei que o Senhor falará. E o Senhor vai continuar, Deus, direcionando cada um de nós para tirarmos tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Modifica a nossa mente de forma a glória e da glória ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a glorificar o Seu nome em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, com tudo que nós temos, com todo o nosso ser, porque a nossa vida é para a glória do Teu nome, e nos faz entender isso. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Após a oração silenciosa, vamos encerrar o culto desta noite.